especial para falarmos de vários assuntos importantes. Andréia Maia, seja bem-vinda, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes, e estou me sentindo lisonjeada aqui hoje, né? Ah, é? A última entrevista sua. Né? Entrou para a história do rádio Santa Cruzense. Pensou? E obrigado por aceitar o convite em cima da hora, né? Eu te liguei para falar de outro assunto ligado à sua pasta, no fim Sim. Já virou uma pauta aí e vamos falar de temas muito importantes. Obrigado pela presença. Dário Miguel, tudo bem? Tudo Seja bem? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para o ouvinte da Rádio 104 FM, para você no rádio, para você na internet também. Uma excelente tarde, em especial a Andréia, nossa convidada. André, eu quero começar falando sobre a situação dos andarilhos, pessoas em situação de rua também. Nós tivemos recentemente em Santa Cruz alguns episódios que acabaram, inclusive em ocorrência policial, envolvendo esse grupo de pessoas. Houve incidentes filmados na região do ginásio, houve uma ocorrência também na região da rodoviária aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. E quando esses episódios acabam vindo à tona, joga-se foco de novo sobre a problemática e também traz essa sensação de que o problema piorou. Então, primeiro eu quero saber de quem está na linha de frente. O problema piorou, essa situação tem piorado em Santa Cruz ou não? Ou é uma impressão equivocada nossa? Não, não é uma impressão equivocada. Inclusive, um pouco antes dessas coisas acontecerem, Sim. vir à tona, aquela filmagem, nós já estávamos fazendo reuniões previamente. Inclusive, fizemos reuniões no gabinete com o prefeito para a gente intensificar as nossas ações, né, em relação a isso. O problema das pessoas em situação de rua é um problema sazonal. Ele vai e ele volta. Inclusive, eu estava lembrando essa semana, eu assumi a pasta da assistência social em maio, no início de maio, dia 2 de maio eu assumi. E era uma grande preocupação minha, porque nesse período, ano passado, a gente também estava com mais pessoas nessa Sim. situação. E era uma grande preocupação. Nesse momento eu fiz vários estudos, né, em relação a isso, para a gente saber como lidar melhor com essa situação. Porque existe uma solução para isso? Não sei, né? Eu, enquanto secretária da Assistência Social, não vi ainda uma solução para isso, para que todas as pessoas voltem para suas famílias, para que todas as pessoas deixem de ficar nas ruas, para que tudo isso seja resolvido. Eu ainda não consegui encontrar uma solução para isso. Claro, a gente aceita até sugestões, né? Porque a gente não consegue, mas a gente consegue amenizar muito as situações com ações intensificadas e com a prevenção. Eu acho que a prevenção dentro da Secretaria da Assistência Social é o melhor caminho. Por esse motivo, a gente tem intensificado o quê? Os nossos serviços dentro dos CRAS, inclusive. Só um detalhe sobre essa impressão de que, de fato, o problema tem aumentado. Você disse que é uma impressão baseada na realidade. Na realidade. E falou sobre sazonalidade. Sim. Nessa época do ano, costuma-se ter mais pessoas nessa situação? E por quê? Tem uma explicação para isso? Assim, agora, nesse momento, nós vimos uma situação, por exemplo, do Samaritano, que teve entendi. A intervenção lá, né? E é incrível como que algumas coisas acontecem nesse momento. É um momento que antecipa o frio, né? A gente percebe mais pessoas, ou não sei se as pessoas estão mais preocupadas com a situação, e aí fica mais visível, né? Mas a gente percebe mais reclamação, né? Com essa situação, as pessoas em situação de rua. Então é um momento que sim fica aflorada essa situação. Quando você fala assim, estudos e mais estudos foram realizados, significa que os estudos não deram certo, né? Porque aumentaram aí, infelizmente, sim, vem acontecendo. Sim. Em outras situações também, Andréia, foi colocado que em época de Festa do Pinhão aqui em Santa Cruz, o número de andarilhos aumenta. Agora você fala sobre uma casa que foi fechada na cidade de Ourinhos, né? Você acha que aquelas pessoas que estavam naquele local estão hoje nas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo? Tem sim, muitas pessoas aqui. Inclusive hoje eu fiz uma abordagem de uma pessoa que estava em frente à prefeitura, que estava vindo de lá, do Samaritano. E aí dei todas as informações, as instruções, encaminhei para o CREAS, inclusive a pessoa estava sem documentos. Então, assim, a gente precisa intensificar o nosso trabalho em relação a isso. Porque Ourinhos teve essa intervenção do Samaritano lá em Ourinhos, e o que acontece? Reflete aqui, porque o nosso município é o de melhor condição para eles estarem aqui,
né? Nós temos esse apoio, né, em relação às nossas equipes, ao CREAS. Então, no primeiro momento é onde eles pensam. Inclusive, tem assistente social de Ourinhos, que a gente tem informação, que já estão encaminhando para cá. Né? Olha, eles dão a passagem na rodoviária, isso foi informação de uma pessoa em situação de rua, e já encaminha para Santa Cruz. Espera aí, eu quero entender, que significa que a secretária, então, da nossa cidade tem provas que a Prefeitura de Ourinhos está encaminhando para cá, é isso? Não, provas não. Provas não, porque é uma pessoa em situação de rua que falou isso, que veio encaminhada. Então, provas não. Né? Porque não existe uma prova, uma pessoa... Como que você vai provar alguma coisa nesse sentido, né? Olha, eu recebi a passagem de Ourinhos que encaminhou para Santa Cruz, certo. Mas é uma pessoa em situação de rua. Tá, mas quando você, enquanto secretária, recebe uma denúncia tão grave, é uma denúncia grave, você tem pelo menos assim a liberdade de ligar para a secretária da pasta de Ourinhos e perguntar se isso aconteceu? Sim, a gente tem um contato, a equipe do CREAS tem esse contato de estar ligando para Ourinhos, fazendo... Inclusive, nós fizemos um contato com a Drades, porque, na verdade, é difícil para a gente. Você imagina uma situação dessa lá, vai refletir aqui, né? Então, a gente precisa tomar providências em relação a isso. Porque, afinal de contas, o nosso município não é de porte grande para a gente ter um albergue, para a gente acolher essas pessoas, né? A gente tem uma equipe muito menor. André, você já tem andarilhos de Ourinhos que estavam lá no Samaritano com o Jackson. Significa, então, que o poder de decisão, ou a decisão que foi tomada lá tanto pelo Ministério Público como pela Prefeitura Municipal, não deu certo. Porque foi colocado, inclusive, que teria um acolhimento pela Prefeitura Municipal. E agora você tem Andarilho e Santa Cruz, com a bicuda popularmente falando. Inclusive, eu acredito que esses andarilhos, essas pessoas em situação de rua que estavam lá, eu tenho informação de que muitos fugiram, né? Porque eles vêm até o CREAS e, por que vocês... nós fugimos de lá. Eu não sei se a partir do momento que, essa é uma opinião minha, a partir do momento que vê a polícia lá, uma intervenção, uma equipe, né? E como tinham muitas pessoas, aquele que conseguiu sair dessa situação, ele saiu. De alguma forma. Porque houve internações compulsórias lá, é isso? Ou não, você não sabe se teve? Não sei se teve. Não sei se... Só encaminhamento. Só encaminhamento. Mesmo porque eu acho que não estava regularizado, né? Por esse motivo não deve ter tido essa internação compulsória. É importante fazer uma diferenciação, né, Andréia? Esse relato é importante, né? A pessoa chega aqui dizendo que um aparato do município de Ourinhos teria encaminhado ele para cá, é um negócio meio estranho. Agora, é de praxe também que vocês, inclusive em Santa Cruz, deem um devido suporte momentâneo, mas também despachem, entre aspas, ou ajudem a pessoa a voltar para a sua cidade natal. Para a sua família, nesses casos que chegaram a Santa Cruz, eram pessoas daqui que Ourinhos mandou, pelo menos segundo o relato, ou não? Não, o que eu tenho informações são pessoas de fora. Entendi. Não seriam de Santa Cruz voltando para cá. Não são de Santa Cruz, mas assim, às vezes, a pessoa pegou uma passagem que o município mais próximo, de repente, ela tem que passar por Santa Cruz para chegar até a residência dela. Né? Então, esse atendimento, ele é normal. Em todos os municípios se faz esse atendimento, porque normalmente a gente tem as passagens para municípios próximos. Nós temos passagens para Ourinhos, para as pessoas que desejam. Nós temos passagem para Bauru, para as pessoas que desejam. Nós temos passagem para São Paulo. Então, os municípios, eles fazem isso mesmo, né? Tem essa disponibilidade da passagem e a pessoa, às vezes, deseja, né? Olha, eu desejo ir para Santa Cruz porque lá tem condições melhor, né? Entendi. Não vai querer ir para um município que não tem uma condição de acolher ele. Nós não temos, como eu falei, a gente não tem um albergue aqui. O nosso município, ele não comporta, né? Tem que ter mais de 100 mil habitantes para a gente poder ter essa casa de apoio e tudo mais financiada pelo município. Então, não tem como a gente ter isso hoje. No entanto, a nossa equipe do CREAS hoje ela está bastante fortalecida para fazer esses atendimentos. Sim. Confesso que o CREAS assim, é um local onde eles trabalham 24 horas, né? Porque a gente recebe ligação, eu recebo muitas ligações de munícipes, de outras pessoas, de ocorrências, às vezes, 10 horas da noite, meia-noite, já recebi 4 horas da manhã, né? A gente recebe. Então, a equipe do CREAS é uma equipe que trabalha 24 horas. Né? Eles são acionados para atender as ocorrências de pessoas em situação de rua. Não em percentual, mas em números mesmos, exatos. Hoje, quantos andarilhos você tem? 25. Hoje nós temos 25 pessoas cadastradas. Lógico, esse é o número que nós cadastramos esse mês. A gente tem, né, esse mapeamento, o CREAS faz isso, para que a gente tenha mesmo um controle em relação às pessoas, né?
Desses 25, 18 são pessoas que têm casas em Santa Cruz. Só que por opção deles, eles preferem ficar nas ruas. Sim. Por conta dos vícios, por conta das fragilidades, dos vínculos rompidos com as famílias, da estrutura. Então eles preferem. E a gente tem intensificado muito o trabalho dentro do CREAS para que a gente consiga fazer um trabalho diferenciado. Inclusive, nós vamos voltar agora, num dado momento tinha, e eu acredito que esse é um momento oportuno para voltar, para a gente tentar resgatar essas famílias e essas pessoas em situação de rua, em grupos mesmo, dentro do CREAS, como os grupos que acontecem nos CRAS. Isso, para que a gente possa conversar com eles, fazer um atendimento grupal psicológico ali, porque a gente precisa tentar resgatar, a gente precisa ver que são pessoas que precisam de ajuda. Claro. Né? O nosso olhar, às vezes, é um olhar crítico, é um olhar de que está incomodando, é um olhar de que eu não quero eles ali, dá a impressão assim que a população vê como uma poluição ali, as pessoas que estão ali. Mas a gente tem que ter um olhar diferenciado, Diego, porque são pessoas, são seres humanos que precisam de um cuidado humanizado. E não é um público homogêneo. Eu acho que isso dificulta muitas vezes a ação de um braço que é assistência social. Porque ali deve ter pessoas adictas, há pessoas que fazem um consumo eventual de algum tipo de droga lícita, como álcool. Há pessoas que talvez não usem nada, mas estão na rua porque decidiram, né? Porque romperam os laços familiares. Então eu imagino que pessoas diferentes nesse grupo necessitem de ações diferentes. A gente já falou sobre isso, por exemplo, com o Ministério Público, e ele cobra que em alguns dos casos, o caminho seja a internação compulsória. Porque aí são pessoas que já vivem, perderam totalmente os laços familiares, estão numa situação que já não tem mais autodeterminação por conta de vício em droga, etc, etc. Mas nem todos os casos são assim. Né? Então é difícil também no caso da assistência social. Quando a gente vai para uma ocorrência, como a que a gente viu, né? Caso de agressão, aí já está na esfera policial, né? O que a gente está discutindo aqui é o que a assistência social pode fazer nesse caso. Quais são as ações efetivas que vocês fazem, que tipo de abordagem é feita, até para que as pessoas conheçam, né, o trabalho de vocês perante esses grupos que estão na rua. Isso, inclusive nas nossas reuniões a gente focou em algumas coisas, né? Por exemplo, o ponto ali do semáforo é um ponto que a gente vai intensificar as nossas ações ali. E quando nós somos acionados também vamos para esse semáforo e faz a abordagem, faz todo o atendimento, mas às vezes a equipe ela fica tão focada naquilo ali e que às vezes a gente não presta atenção quem chamou, né? Por qual motivo aquela pessoa fez a ligação, para a gente poder dar um atendimento também para aquela pessoa. O que aconteceu? O que realmente aconteceu? O que está incomodando? Porque às vezes a gente precisa explicar o nosso trabalho também para a população. Vocês estiveram recentemente no ginásio, ali nas proximidades do semáforo? Muito. A equipe sempre está ali. Né? Inclusive a gente tem dias de plantão, né? Dias assim definidos, que dias de maiores movimentos. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, domingo, a equipe sai no final da tarde e à noite, que são dias de maior movimento. No entanto, todos os outros dias tem uma escala de plantão. A equipe é acionada e vai-se até ali. É grande essa equipe? São 5 pessoas essa equipe, mais o supervisor. O Felipe hoje ele é o supervisor e ele está tomando conta assim com muito carinho. É uma pessoa extremamente... O Felipe foi psicólogo do CREAS durante muito tempo. É o nosso supervisor que tem tomado frente das ações juntamente com a Aliciane, que é a coordenadora ali. Hoje nós temos mais 2 psicólogos que ficam ali. A contratação de mais um psicólogo foi feita anteriormente pela Ana Laura, também visando isso. Né, as pessoas em situação de rua. Nós ficamos um tempo sem uma assistente social porque ela se aposentou, então dificultou bastante, a gente ficou uns meses aí, mas essa contratação já foi feita de uma nova assistente social. Então essa equipe hoje eles estão em 6, né, que é o supervisor, o coordenador, 2 psicólogos e 2 assistentes sociais. Eventualmente outros assistentes sociais dão um apoio, né? Porque afinal de contas, final de semana, às vezes a pessoa tem uma viagem, às vezes tem alguma coisa, um ou outro assistente social dá esse apoio também, né? As pessoas que têm mais contato, que já têm essa habilidade. No entanto, a gente dá preferência para essas abordagens que seja a equipe do CREAS, porque a equipe do CREAS, eles estão trabalhando integralmente com isso. Então, eles conhecem as pessoas por nome, né? Eles conhecem tudo a respeito daquela família, tem um mapeamento da vida mesmo da pessoa, então acaba sendo mais fácil para eles fazerem essa abordagem e ter um sucesso em relação àquela abordagem em si.
É um trabalho difícil? É um trabalho muito difícil. Tem um exemplo hoje de alguém que saiu das ruas e hoje trabalha normalmente, está recuperado? A gente tem muitos exemplos de pessoas que saíram das ruas. A gente tem pessoas, eu não sei se você se recorda, mas a gente tinha um casal que ficava com uma plaquinha no semáforo lá perto da Caixa Econômica Federal. E aquele casal ficou meses ali. Meses. Sim. E foi um trabalho longo, eles não eram daqui, eles dormiam em lugares esporádicos e assim foi um trabalho longo para que a gente conseguisse fazer com que eles voltassem para o seio da família. Eles voltaram, mas é difícil. Foram meses, assim, eu conversava inclusive eu conversava com eles às vezes, né? Tem momentos que eles até a gente tem, eu não posso falar os nomes aqui para não expor, mas a gente tem pessoas do bairro da Estação que tem casa, que durante muito tempo voltou para a família, ficou com a família e teve alguma recaída. Então, por isso esse trabalho nosso. A gente não pode permitir nem deixar essa recaída. Então, esse cuidado nosso humanizado, esse cuidado de pegar no colo, de carregar no colo, tem que existir. Claro. A hora que a gente perceber que isso está acontecendo, e isso aconteceu em alguns momentos, por isso que a gente percebe que tem algumas pessoas, né, tem algumas pessoas também do bairro do São José, que eu percebi que teve uma recaída, que estava bem, e esses dias eu vi na rua também. Então teve uma recaída, claro, né, porque são pessoas que estão envolvidas com outros tipos de situação, com o vício, com a família mesmo, rompe o vínculo familiar e acaba indo é porque não tem uma estrutura de cuidado mesmo. E a gente está aqui enquanto assistência social para fazer esse cuidado. Acho que o grande dilema, né, para quem lida com essa área dentro da assistência social, que é tratar desse público em situação de rua ou andarilhos, é desenvolver uma política efetiva, né, que tenha resultado, mas assim, ao mesmo tempo, evitar uma política higienista, de gentrificação, só que também que preserve o bem-estar das pessoas daquela comunidade. Como um todo. Em Santa Cruz, por exemplo, há relatos de comerciantes que dizem que os seus negócios têm sido prejudicados, porque não é apenas a pessoa pedindo esmola, por exemplo, no semáforo. São pessoas muitas vezes que já agressivas, né? Uma abordagem violenta, que ficam por muito tempo na frente do negócio, muitas vezes com palavras de baixo calão, afastando os clientes, em alguns locais próximos a escolas, e a gente está vivendo um momento em que essa questão de segurança nas escolas é a pauta da vez. Então, eu imagino que não é fácil. Uma política que não seja higienista, de gentrificação, mas que ao mesmo tempo preserve o direito dos demais de ter o seu negócio. Isso se estabelece no Brasil todo. A gente está vendo a situação da Cracolândia em São Paulo, em outra proporção. Essa é a discussão que está posta na agenda também. Como é que você, enquanto secretário em Santa Cruz, lida com isso? De desenvolver uma política, né, Andréia, que de fato trate essas pessoas resguardando os direitos dela, só que também preserve os direitos do resto da comunidade, né? Como é que você lida com isso? Na verdade, eu penso assim. Você disse no comecinho da entrevista aquela situação de que houve uma ocorrência policial. Sim. Né? Por que houve também essa ocorrência policial? Porque a gente também tem que ver aos outros cidadãos. A gente tem que garantir também a proteção dessas pessoas. No entanto, não cabe a nós, enquanto assistência social. Porque nós estamos ali para garantir o direito das pessoas mais vulneráveis e em algumas situações nós não alcançamos. Por exemplo, se você causa uma briga em determinado lugar, numa festa, você causa uma briga com uma outra pessoa. Ninguém vai chamar assistência social para resolver essa situação. Perfeito. Eles vão chamar a polícia, não é? Então, é da mesma forma, né? Da mesma forma. Se as pessoas que, mesmo estando vulneráveis... Não vai ser a assistência social que vai apartar e prender o cara. Exatamente. Inclusive, essa situação que você falou que teve na rodoviária foi uma ação que fizemos em conjunto, né? A partir do momento que a assistência social não consegue resolver aquele conflito que já não cabe mais a nós, né? Até aqui nós resolvemos, daqui para cá tem que ser a polícia. Né? Nós não conseguimos resolver e nós conseguimos separar isso. Mesmo que sejam pessoas atendidas por nós enquanto assistência social, eles têm que seguir todas as regras da sociedade, né? Todas as leis, elas estão para todos, né? Se existe qualquer coisa, se a pessoa fica nu em frente ali, já aconteceu, né? A pessoa tirou a roupa em frente ao ginásio. Isso não cabe a nós.
tem que chamar a polícia. Né? Então a gente precisa lidar com todas essas situações. E assim, punir quando deve ser punido, porque não é correto, não é certo, a lei é para todos. Né? E a gente tem essa parceria com a Operação Delegada, inclusive, nós fizemos várias reuniões com o Capitão Viol, que tem dado um apoio assim, muito bom para a gente, né? Inclusive, essas reuniões, nós já fizemos 2 reuniões no gabinete. O próprio prefeito Diego, ele tem dado um apoio grande para a gente e ele participa dessas reuniões, ele opina também. Ele tem a mesma opinião que a gente, né, nesse sentido de acolher, de seguir, mas que as leis têm que ser para todos. Então, a gente tem esse apoio da fiscalização, inclusive, em alguns momentos, que eles ocupam, às vezes, um prédio público, né? E, às vezes, ali faz sujeira, alguma coisa assim. Isso não pode. Qualquer cidadão não pode estar fazendo isso, né? Então, a lei é para todos. Então, a gente tem que diferenciar e saber... e a assistência social dá esse apoio, a operação delegada dá esse apoio, a fiscalização dá esse apoio. Então, a gente tem intensificado isso e fazendo reuniões para que tudo seja efetivo, para que todas as nossas ações elas sejam concretas. Nessa questão da rodoviária em especial, a Polícia Militar esteve pelo local, fez um brilhante trabalho, fez o que tem que ser feito, prendeu os 4 envolvidos, violência, roubo... A gente não pode aceitar. Horas depois, a gloriosa justiça brasileira, na audiência de custódia, solta os 4. Como fica? Volta para vocês, dá uma sensação de, olha, não tem o que fazer? Na verdade, né, a gente entende tudo isso, né? Eles fazem a parte deles, existem as leis, a gente tenta... Não sei se não tem o que fazer. Aí o nosso papel está ali. Talvez eles levaram um susto, talvez a gente consiga... trabalhar um pouco melhor com eles, porque eles procuram o CREAS, com certeza. Quando acontece isso, o primeiro lugar que eles vão depois é arrependidos no CREAS. Aí tem todo o trabalho do psicólogo do CREAS, de uma conversa, de uma ação ali dentro do CREAS, porque aí, ali eles vão pedir o arrego. Como eles não têm o apoio da família, que eles têm esse vínculo rompido, a família deles está no CREAS, né? A equipe... E eles têm assim, um trabalho assim, muito bom no CREAS. É uma equipe muito bem preparada. Se você chega lá num atendimento, você fica surpreso. Porque daí eles respeitam muito a equipe. Por isso que eu acredito que a equipe sempre tem que estar presente. Assim, se a gente... Eu mesma, quando eu estou junto, é muito diferente. Por isso que eu prefiro... nem estar. No entanto, assim, o instinto, sei lá. Quando eu estou em algum lugar que eu vejo alguma situação... É meu isso, né? Enquanto Andréia, isso bem antes de ser secretário, eu me aproximar e conversar e querer saber alguma coisa em relação a isso, qual a dificuldade, o que você precisa, encaminhar, falar dos nossos serviços. Sim. Isso eu já fazia bem antes, né? Porque a gente acaba, dentro da política pública, há 20 anos, a gente acaba fazendo isso. Então, eu acho que a sociedade, enquanto um todo, talvez falta um pouquinho essa conscientização de que todo mundo pode contribuir um pouquinho. Dessa contribuição, seria não dê esmolas? Não necessariamente. Eu acho que tem que avaliar. Porque aqui em Santa Cruz, por exemplo... Mas você acha que dar esmola não estimula mais a pessoa? Em determinados casos, sim. Mas depende da pessoa também. Você não concorda? Você não concorda que se você vê uma pessoa... Só que aqui em Santa Cruz, a gente tem... Deixa eu falar o outro lado também, né? Aqui em Santa Cruz, a gente tem o nosso serviço que funciona muito bem. Não funciona muito bem. Todas as pessoas que vão até o CRAS, elas são atendidas. Marcam atendimento, são atendidas. Existe o fundo social na hora da emergência, porque no CRAS é feito um trabalho, tem que ser um trabalho efetivo. Sim. Aquela família ela tem que ser atendida como um todo, então precisa marcar-se um atendimento e ver a realidade daquela família. Porque, de repente, não é só de uma cesta básica que ela precisa de muito mais que uma cesta básica. As pessoas em situação de rua, por que é importante que a nossa equipe atenda? Porque eles conhecem a realidade, eles sabem. A maioria deles são envolvidas, são usuários de drogas, são usuários da bebida, fazem uso excessivo. Você acha que eles ficam aqui pelo trabalho que vocês oferecem ou pelo dinheiro que ganham nos semáforos?
Na verdade, é uma situação. Esse vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Tostinhas, né? Exatamente. Na verdade, assim, o trabalho que a gente oferece é um trabalho que a gente busca essa efetividade para ficar dentro das famílias. E a maioria dos que ficam aqui são nossos, né? É por causa dos vínculos rompidos que eles estão na rua. Não é por causa do trabalho que a gente oferece. Concorda? Eles estão nas ruas, não por causa do nosso trabalho, porque o nosso trabalho não está ali na rua, a gente é acionado para ir para a rua. O nosso trabalho é dentro dos CRAS e dos CREAS. Não concorda? Sim. Então o nosso trabalho não é oferecido nas ruas. Aí remete, então, a uma parcela de culpa também para a sociedade que fica dando dinheiro, você não concorda? Em parte, sim. Em parte, sim. Né? Mas a gente tem que avaliar caso a caso. Você concorda comigo que a gente tem que avaliar caso a caso? Sim, já nessa definição porque de concorda pessoas, ou não concorda? Existem pessoas, eu já vi muitas vezes, existem pessoas que no momento ali da fome, eles não querem ir até o CREAS, porque lá tem a marmita, lá tem o lanche, tem os nossos serviços, que é importante. Então, assim, eu prefiro que eles vão até o CREAS para se alimentar, para pegar uma roupa, para conversar com a nossa equipe. Sim, em determinados momentos, pode ser que a esmola atrapalhe, porque a esmola às vezes não dá a oportunidade para ele se alimentar, para ele se vestir, mas às vezes dá a oportunidade para um vício, de pouquinho em pouquinho. Santa Cruz do Rio Pardo é conhecida como um grande negócio para eles. Eu falo porque converso com eles também. É claro que nem todos acabam falando a verdade, mas dia desses eu estava em Ourinhos, conversando com alguns andarilhos também. Olha, Santa Cruz é bom, o povo é bom lá. Sim. Quando fala sim, é porque o negócio é bom. Se o negócio é bom, não vai deixar a nossa cidade. Você concorda também? Em partes, Dário. Em partes, né? Porque, na verdade, eu vejo que Santa Cruz é uma cidade boa em muitos aspectos. Sim. Em muitos aspectos. Povo solidário demais. E a pessoa, você concorda que qualquer um pode achar o Santa Cruz muito bom? E muita gente gostaria de vir para cá. Então, que a nossa equipe, que nós consigamos fazer um trabalho tão bom de recuperação, então, dessas pessoas. Claro que a gente não comporta um monte de gente. O nosso município é porte pequeno. A nossa equipe, essa equipe nossa, ela é a equipe, por exemplo, determinada pela política de assistência social. André, hoje... A equipe está completa. Hoje a construção civil, a gente tem uma audiência muito grande na construção civil. Um pedreiro, acho que ganha em torno aí de R$150. Eu conversei com um comerciante dia desses, ele falou que em média, cada andarilho que pede ali nas proximidades do ginásio, tira isso por dia. Entendeu? Eu não consigo falar valores, nada disso. Mas eu acredito que sim, que seja um local bom para eles ficarem, que eles consigam, né? É um baita de um negócio, né? Mas você não concorda que é um lugar agradável também? Também. É um lugar super gostoso de ficar. Mas para quem está ali não é agradável. A população que passa ali, que vai no mercado, vai em lojas, a escola, o APEC ali. Você vai conversar com a direção da escola do APEC, vem reclamando, porque ali tem uma quadra, o Diego falou da questão da segurança. Né? Além da questão da segurança, eles acabam fazendo necessidades ali. No outro dia, então, o pessoal aí já não pode. Complicado, aí entendeu? Já não pode. Aí entra, por exemplo, a parte da polícia, de que isso já não pode. Dia desses para fazer as necessidades, eles vão ter que tirar a roupa. Sim. Isso não pode. Dia desses eu mesmo separei. Dia desses eu separei uma briga. Estava com a minha esposa no carro com meu filho, parou o outro para ajudar. Parou outro para ajudar, mas pararam 10 para incentivar, entendeu? Então, esse é o problema também. Por exemplo, é mais fácil hoje você pegar o celular e filmar uma briga, você ver uma briga e acionar 190. Então, algumas coisas estão distorcidas. Por que você vai incentivar uma briga se você pode separar uma briga? Por que você vai incentivar uma pessoa, usuário de droga, a usar a droga se você pode encaminhar ele para os nossos serviços? Então não dá dinheiro, ele tem um alimento lá, né? Então, para conversar, porque às vezes é mais fácil você dar um dinheiro, uma moedinha. Não é mais fácil? Resolve o problema ali, né? Do que você saber qual é a real necessidade da pessoa. Dá mais trabalho. Exatamente. Ou então, viu alguma coisa, aciona a nossa equipe. Não tá legal ali. Ali tem muita gente, tá acontecendo alguma coisa, né? Rapidinho, né? Dá para acionar. Eu tenho duas perguntas da minha parte para encerrar essa temática. Primeiro, os artistas de rua,
o pessoal que faz malabares no semáforo. Como é que esse público é enxergado, né, pela sua secretaria? Se eles entram no mesmo tipo de política dos próprios andarilhos, moradores em situação de rua, ou se tem uma política também específica para essas pessoas, se eles são mapeados aqui em Santa Cruz, se vocês conhecem essas pessoas, e uma orientação, né? Então, a população, o que fazer? Já houve a campanha do Não Dê Esmola, inclusive que tiveram endosso da própria Secretaria de Assistência Social, Ministério Público, campanha que até ganhou repercussão no Brasil inteiro. Santa Cruz virou até manchete lá no Instagram do padre Júlio Lancelotti e tal. Criticando então, assim, Santa Cruz. Então, assim, qual que é a orientação para a sociedade? Sim. Inclusive nos principais pontos conhecidos em Santa Cruz. Como nós devemos proceder, claro, em relação à assistência social. Quando a coisa extrapola para um ato libidinoso, um ataque, uma violência, é caso de polícia, é o 90, acabou. Agora, Sim. em termos, a pessoa que chega pedindo dinheiro, pedindo esmola, como a sociedade deve agir, a quem recorrer, quais os meios, são as minhas duas perguntas aí, sobre os artistas de rua e orientação à sociedade, para lidar com as pessoas de rua. Então, hoje os nossos artistas de rua, não sei se vocês perceberem, eles não estão tão atuantes, Sim. né? Porque eu percebi que alguns deles estão trabalhando também em outras áreas, né? Eles têm casa aqui em Santa Cruz, eles preferiram ficar aqui, eles são assistidos pelo CRAS, né? Inclusive, foi feita documentação para eles, toda a orientação, né? Em relação aos artistas de rua, eu acho legal até, porque eles estão ali, eles fazem um trabalho bacana, muitos deles vieram do circo mesmo, eles não tiveram uma outra oportunidade, é o que eles sabem fazer, né? Eles vieram desde de criança fazendo isso, e hoje, depois da pandemia, por exemplo, os circos, eles não existem. Muitos morreram. Muitos né? morreram. São de outras nacionalidades? Sim, são de outras nacionalidades que vieram para cá. Então eu vejo que, enquanto assistência social, esse apoio tem que existir. Porque são pessoas que viveram nesse meio. Então, eles têm essa dificuldade de encontrar outras coisas para fazer. Mas eu sei que hoje tem um artista de rua que é jardineiro, por exemplo, que está trabalhando com jardinagem. Esse seria um argentino? Seria um argentino. Sim. Sim. Então, eles fazem outras coisas, eles fazem outros tipos de coisas, eles estão deixando um pouco até o semáforo. Em alguns momentos, eu vejo que final de semana eles fazem ali, mas eles você percebe uma diferença. Claro, né? claro. Você percebe uma diferença, você percebe que eles estão ali, que eles têm essa habilidade de arte circense. Então, a gente dá o nosso apoio, são atendidos pelo CRAS, e aí vai da própria população. E vale destacar também que esses não estão recebendo esmola, e sim um cachê, né? Momentâneo ali. Exatamente. É o que eles fazem. Eles são artistas, eles viveram no circo, é o que eles sabem fazer. Então, e a gente consegue diferenciar isso. Você consegue diferenciar quando uma pessoa ela te aborda para pedir um cachê e quando a pessoa te aborda para pedir um dinheiro que vai ser revertido para uma outra coisa, né? A sociedade aqui em Santa Cruz também é muito inteligente para perceber isso, né? A gente percebe que as pessoas são inteligentes, as pessoas são bem instruídas e conseguem perceber essa diferença, né? E esse é um ponto de vista Perfeito. meu enquanto pessoa. E sobre a orientação às pessoas, aos motoristas, aos pedestres, como lidar com esse público no semáforo, nos pontos conhecidos aqui de Santa Cruz. Em relação à esmola, enfim, qual que é, digamos assim, a recomendação institucional da assistência social? Chama o CREA sempre, dá esmola, não dá esmola? Qual que, claro, você falou, há casos e casos, eu concordo, né? Você consegue vislumbrar muitas vezes ali se é alguém que aliás, hoje em dia, muitos já nem fazem teatro, né? Ele já chega, viu? Eu não vou falar que é pra marmita, não. Eu preciso tomar um negócio. Você me dá? Aqui eles já chegam falando também. Mas você consegue observar se a pessoa está ali realmente numa situação absolutamente vulnerável e precisa comer alguma coisa ou não. Sim, né? sim. Então, foi isso que você quis dizer com casos e casos, né? As Sim, situações que a esmola não tem que ser dada, ou em outros casos, você vai fazer essa leitura. Sim, mas qual que é a orientação oficial, digamos assim, da sua pasta nesses casos? A informação oficial, o que eu prefiro que faça? Exato. Acione o CREAS. Perfeito. Porque a equipe é preparada para todo esse tipo de atendimento. Se você se sente incomodado com alguma coisa, se você viu alguma situação que não é confortável, que você acha que precisa de um atendimento, o CREAS está ali para atender. Qual o telefone? Lá é o
Mudou. Daqui a pouquinho a assessoria manda pra gente aí, por gentileza, e a gente fala ao longo da entrevista. Agora, eu ia falar, mas a gente teve algumas mudanças nos ramais da prefeitura agora e do CREAS, eu não lembro de cabeça. Mas é 24 horas? Não, a gente tem o telefone do plantão também. Tá. Do plantão eu posso pegar um segundinho pessoal, aqui. Daqui a pouco a gente, um segundinho aqui no meu celular. A gente vai seguir com outros assuntos e depois voltamos para passar os telefones do plantão, do CREAS. Eu prefiro sempre que acione o CREAS, porque ali a equipe está preparada para fazer todo tipo de atendimento. Perfeito. André, eu também queria falar contigo sobre a questão do Bolsa Família. A gente leu no noticiário nacional, foram milhões, eu acho, de casos de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família que tiveram o benefício cortado, sobretudo aqueles casos de família unitária, unilateral, perdão, que foram beneficiadas, sobretudo naquele período eleitoral. Pelo que eu entendi, está sendo feita uma grande revisão e, por hora, os benefícios foram suspensos. Qual o impacto dessa medida do governo federal em Santa Cruz? Tivemos muitos benefícios suspensos e qual a orientação para essas pessoas? Na verdade, assim, isso começou a acontecer, a gente viu uma mudança de perfil e de pessoas cadastradas na pandemia, porque teve um determinado período que se cadastrava online. Você lembra, numa época de um auxílio, que havia um cadastro online, então a pessoa não precisava ir até o cadastro único para fazer o cadastro, e isso mudou o perfil das pessoas que eram cadastradas e até das pessoas que recebiam esse benefício. Aí, num determinado momento, percebeu-se, né, um aumento muito grande, principalmente de pessoas unilateral, que são as pessoas consideradas sozinhas, né? Então, a pessoa vai e faz o cadastro como se ela fosse sozinha e acaba recebendo benefício. Nesse momento, o governo federal percebeu esse aumento, né, e pediu-se uma revisão cadastral, porque todos os cadastros, eles colocam-se no sistema federal. Então, todas as informações, elas são revistas e elas são confrontadas com outros sistemas. Então, percebeu-se que poderia haver um grande número de pessoas que estão recebendo sem necessidade. Em Santa Cruz, a gente tem um número de visitas programadas para a verificação desses cadastros, são 810 pessoas que estão nessa revisão. Alguns já foram suspensos, outros não. Né? Vocês vão na casa da pessoa, é isso? Sim, vai ter isso. Veio um recurso federal, para que essas visitas aconteçam, né? De acordo com o endereço cadastrado. Então, as pessoas elas estão assustadas, algumas, né, falam, nossa, mas está vindo na minha casa? Sim, vão na casa, porque a gente, é uma orientação do governo federal para que se faça, veio inclusive um recurso para que se faça essa revisão cadastral, é necessário fazer, porque as informações elas têm que ser corretas, porque essas informações, elas podem bloquear diversas outras coisas na vida da pessoa, né? E aí isso pode refletir em outras coisas mesmo, informações erradas, né? De repente eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa, o meu cadastro ele foi bloqueado, mas eu informei, por exemplo, que não trabalhava, mas eu dei uma declaração na escola de que eu trabalho. Então as informações elas são ali cruzadas e não está correspondendo com a realidade. Não, exatamente. No entanto, nós já começamos essa revisão, já foram 70 pessoas já foram revisados esses cadastros, e se estiver de acordo, volta a receber, se não estiver de acordo, realmente é cancelado. Aí, quem avalia se está de acordo ou não é o próprio cadastro único, né? Vocês alimentam as informações do sistema exatamente, e ele vai... Exatamente. Você falou 70 foram revisadas. Tem um número exato aqui, em Santa Cruz, das pessoas beneficiadas? Qual o universo de beneficiados do Bolsa Família em Santa Cruz? Do Bolsa Família nós temos cadastrado em torno de 4.000 famílias, mais ou menos isso, 4.000 e pouquinho, pelo que eu me lembro da última vez que eu conversei com a Kátia, né, que é responsável. Cerca de 800 vão ser revisados. Vão ser revisados. Por algum tipo de incongruência aí? Isso. Exatamente. Então vai ser realizada essa visita, porque as informações elas têm que ser passadas corretamente, porque inclusive pode prejudicar a própria pessoa. Enquanto isso, né? O benefício está suspenso. Enquanto isso, o benefício está suspenso, até que e aí a própria pessoa pode estar indo no cadastro único para verificar o porquê que o benefício está suspenso. Hoje o cadastro único ele se encontra no centro da cidade, ali na rua Marechal Bittencourt, número 144, que então fica bem próximo ali da Caixa Econômica Federal, para facilitar a vida das pessoas. Então, se o seu benefício ele está bloqueado, é por algum motivo, precisa de uma revisão. E pelo que eu li, me corrija se eu estiver enganado, feita a revisão, entendendo-se que a pessoa pode continuar recebendo, ela recebe retroativo, né?
ou não? Tem essa informação ou não? Eu não sei quanto tempo ficou suspenso, ela receberia dos meses que ficou... Essa informação eu não tenho então ainda, melhor, Diego. Então não entenda como oficial. Eu li uma matéria sobre isso. Eu não tenho ainda essa informação. Oficialmente, eu não falei nada. Oficialmente não, mas a gente pode verificar se vai ser feito dessa forma. André, de repente eu vou receber um benefício, está suspenso. Daí eu procuro o apoio, né? O apoio junto a vocês. O tempo para regulamentar tudo isso. Se eu vou continuar ou se eu estou realmente fora, no enquadro aí ao benefício, para receber esse benefício. Demora muito ou não? Geralmente é de um mês para o outro, né? As informações elas são passadas no sistema e elas são liberadas pelo próprio governo federal. Geralmente, se as informações forem certinhas, a não ser que tenha alguma divergência, aí sim vai ser apontado alguma outra coisa. Mas geralmente é rápido, né? De um mês para o outro, sendo as informações colocadas no sistema, mas é o próprio governo federal que define isso. Não é em Santa Cruz do Rio Pardo que a gente vai definir. Me passaram o telefone do CREAS, vê se é o atualizado, 3332-2312. Ramal 6. Isso. Então, obrigado a Marta Raimundo, ligadinha no programa. CREAS 3332-2312, Ramal 6. Não tenho do plantão ainda, daqui a pouco chega também. Do plantão eu tenho aqui no celular, então, rapidinho eu consigo pegar. Beleza? Estamos com a Andréia Maia, secretária de Assistência Social, convidada de hoje no Giro. E ao marcarmos a entrevista, Andréia, você falou também sobre o Conselho Tutelar. Isso, nós estamos com as inscrições abertas do processo seletivo. O processo seletivo unificado do Conselho Tutelar, ele acontece de 4 em 4 anos, né? Isso é federal, não é só aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. A gente está com as inscrições abertas, inclusive elas estão prorrogadas no momento. As inscrições vão até o dia 12 de maio. Né? E é importante que as pessoas façam as inscrições. Nós estamos precisando aí de conselhos tutelares atuantes, né? Hoje nós temos uma equipe muito boa, mas infelizmente a gente precisa trocar. De 4 em 4 anos, né? O conselho tutelar ele é trocado. Né? Houve uma eleição recente para suplente, o que foi? Sim, foi na verdade para isso, porque a gente não tinha, né, o pessoal para chamar, e aí a gente teve que fazer esse processo seletivo no começo do ano. E a pessoa que entrou agora como suplente, ela permanece ou não? Não permanece. É tudo novamente, né? Esse processo seletivo ele foi só para suprir esse momento mesmo, e aí a gente faz novamente para mais 5 conselheiros. Por que a procura é tão pequena? Não sei te falar por que a procura é tão pequena. Talvez pela responsabilidade, né, do cargo. A pessoa fica, né, com receio de poder tá atuando. Mas, assim, eu posso falar que é uma coisa boa, gente. O salário é bom? O salário é bom, ó. O salário hoje, ele não está corrigido aqui, tá? Mas é R$ 2.262,15, mas vai ter uma correção agora. Mais o vale alimentação, que é R$400, mas também vai ter uma correção de 450. Então, o salário é legal. A carga horária é 40 horas, no entanto, é escala de plantão. Então, essas 40 horas, elas são feitas, mas em escala de plantão. Né? De repente, se a pessoa precisou atender à noite, final de semana, aí existe aí uma escala de plantão. Os requisitos básicos, ensino médio, 21 anos, CNH-B, dedicação exclusiva ao Conselho Tutelar. Talvez por esse motivo as pessoas não queiram, né? Mas a gente precisa de pessoas que se dediquem ao Conselho Tutelar, né? Porque é importante, é uma parceria importante mesmo junto da assistência social, porque nossas crianças precisam desse apoio. Né? Então, nós precisamos de pessoas e eu espero que mais pessoas venham. Hoje nós temos 14 pessoas inscritas. A inscrição é gratuita. Onde fazer? Presencialmente lá na Secretaria de Assistência Social, né, na rua Oscar Rosa, número 14, lá na Secretaria, que fica lá no bairro da Estação. O antecedente criminal conta? O requisito básico, por enquanto, não. Mas eu acho que no finalmente, por uma contratação, eu acredito que sim. Né? O básico aqui, porque a gente sempre precisa apresentar, né, de uma contratação. Vou falar o telefone do plantão, que agora eu peguei meu celular. Chegou na bolsa. 99637-8450. Esse é o telefone do plantão.
À noite funciona? Funciona, pode estar ligando, exatamente. Morador isso. Pessoa em situação de rua, etc. Pessoa em situação de rua. 99637-8450. Beleza, eu tenho uma pergunta aqui, eu não vou abrir para várias questões hoje, porque nós ainda temos a matéria sobre a audiência pública importante que aconteceu ontem na Câmara, mas o nosso amigo Pudim, que inclusive está assistindo presencialmente hoje o programa ali, ó, ele mandou aqui no WhatsApp da rádio uma sugestão. Então, como ele está aqui presencial, tem prioridade na lista aqui do WhatsApp. Haveria possibilidade de um agente de trânsito, por exemplo, em frente ao ginásio de esportes, proibindo a abordagem por essas pessoas? Olha, na verdade, não posso responder pela outra pasta. Sim. Mas, assim, ali fica já, né, a polícia militar, né, fazendo ali a ronda. Eles ficam, mas a gente não pode proibir eles porque daí a gente fere os direitos previstos na Constituição. Não pode proibir, né, o cara de pedir e nem a não pessoa que pode, quiser dar. Exatamente, a gente também, né, não pode proibir eles de ficar ali, né? Porque a gente tem que respeitar a lei, não tem como a gente... Talvez um agente de trânsito, eu já vi várias vezes o agente de trânsito ali orientando o trânsito num período de maior pico e coisas assim. Mas a gente vai ferir os direitos da Constituição mesmo dessas pessoas, de todas elas, né? Andréia Maia, algum outro tema? Quer fazer algum tipo de anúncio? Alguma ação da sua secretaria? Fique à vontade. Sim, eu quero falar das coisas boas, porque eu venho aqui e vocês me perguntam várias coisas, me deixam. Mas você sente à vontade aqui. Muito à vontade. Eu acho importante todas essas informações, mesmo que sejam difíceis, mesmo que sejam assim, conflituosas às vezes, mas é importante. A gente tem que passar todas essas informações, a gente tem que falar tudo aquilo que é importante para a população saber. Mas eu quero falar das coisas boas que está acontecendo essa semana. Por favor. Essa semana, dentro da assistência social, nós tivemos o início de um projeto lindo que começou há alguns meses com a capacitação dos nossos monitores, dos nossos educadores. Dentro dos CRAS existe o serviço de convivência para os adolescentes, para as crianças, para os idosos, para as mulheres. Os nossos grupos estão aumentando, tem grupo de idosos, de mais de 100 idosos. Então, todo mundo está trabalhando muito e está trabalhando feliz. Então, a partir dessa capacitação dos nossos monitores, surgiu um projeto, que é o SUAS Rotas. SUAS, né? Sistema Único de Assistência Social Rotas. É uma parceria com o turismo que nós estamos levando os nossos usuários para conhecer os diversos pontos turísticos de Santa Cruz. Uma vez por mês, a gente faz esse passeio com os diversos serviços, a gente faz... um passeio intergrupos, foi feito um sorteio misturando os grupos para que eles se relacionem e é feito esse passeio turístico. É um passeio lindo, que a assistência social não tem só coisa ruim, tem muito mais coisa boa, né? Muito mais coisa boa. Inclusive ajuda a gente a lidar com as coisas ruins, é o papel da assistência social, não só esse, sim, mas com também. certeza, né? Esse acolhimento das famílias que a gente faz, esse acolhimento das pessoas e a gente também levar essas oportunidades para eles, de conhecer, de saber como que é o turismo, o que funciona, o que a gente tem na nossa cidade. Começou já o projeto há quanto tempo? Começou ontem o projeto, né? Foi o primeiro passeio ontem. Teve vários pontos turísticos, Foi um tour ontem. Entendi. Até o final do ano vai ter esse tour com outros grupos, mesclando os grupos. E eu vi as fotos, eu não consegui fazer o passeio, mas eu quero fazer eu já falei para eles que eu quero fazer eu não sei quando que eu vou fazer, mas eu quero fazer. Não, você vai, né? Também a gente implantou agora o projeto da oficina de yoga nesse momento, que eu acredito que seja um momento que as pessoas estão precisando, né? A gente vê aí a saúde mental das pessoas fragilizada, tem muitas coisas acontecendo, inclusive ontem teve a audiência pública da segurança nas escolas. Sim. E a gente vê que tudo isso é consequência de alguma coisa que a gente tinha que ter feito uma prevenção lá atrás. Então, por isso, a gente está trazendo para os grupos essa oficina para cuidar um pouquinho mais da saúde mental, para cuidar um pouquinho mais da concentração, para cuidar mais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso foi implantado e começou essa semana também. E os nossos serviços de convivência, eles estão aumentando. Muito bom isso, porque eu quero muito que aumente mesmo, que as crianças estejam nos CRAS, que os adolescentes estejam nos CRAS, as mulheres e as famílias, e é esse nosso papel. Garantir o direito deles, proteger e estar ali sempre juntos. Eu faço muito parte assim da assistência social, sempre que eu posso, eu estou nos grupos, eu estou nos eventos, eu estou nos CRAS. E é esse o nosso papel. Eu acho que enquanto ser humano, a gente tem que estar mais presente e ver quais são as pessoas que precisam da gente.
Agradeço muito ao Diego de ter dado esse apoio, todas essas ideias que a gente tem, a gente comenta com ele e ele ajuda a gente, ele dá as ideias também, a gente tem muitas reuniões e a gente tem esse respaldo. E eu vejo que ele é um prefeito muito da assistência social. E graças a Deus por isso, né? A gente tem um prefeito que se preocupa muito com as pessoas mais vulneráveis. E isso é muito importante. Andréia Maia, secretária de Assistência Social, convidada de hoje do programa. Parabéns pelo trabalho, conte sempre com a Rádio 104 FM e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Andréia. Rápido intervalo, voltamos já já. Ainda hoje, reportagem completa sobre a audiência pública realizada ontem na Câmara. Audiência que tratou sobre o tema segurança nas escolas, nas creches. Vai ter entrevista que o Dário produziu com representantes da PM, Polícia Civil, Prefeitura, membros da sociedade civil. É um tema absolutamente urgente e a partir desta audiência pública devemos ter aí o plano municipal para segurança nas escolas e nas creches, ok? Após um rápido intervalo, voltamos em instantes. Continue com a gente. Giro de notícias. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos